Fala, especialista! Seja muito bem-vindo a essa aula, onde a gente vai conversar a respeito do poder que tem o livro. O poder do livro, ele vai muito além do que transmitir o conhecimento. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim: os livros são os mais quietos e constantes amigos. Eles são os mais acessíveis e sábios conselheiros e os mais pacientes dos professores. Com os livros, a gente pode viajar para lugares que nem existem, conversar com pessoas que nem existem e pessoas que já morreram. A gente consegue virar diversas chaves, consegue aprender muita coisa. Os livros fazem com que nós tenhamos acesso a pessoas que estão muito distantes da gente. O livro, ele pode ser uma companhia, ele pode ser um professor e ele pode ser um terapeuta. E você, como autor, você também pode ser uma companhia, pode ser um professor e pode ser um terapeuta. Porque você tem a capacidade de chegar em lugares que às vezes são inacessíveis. A pessoa, quando ela estiver lendo o seu livro, ela vai ter a oportunidade de ver a maneira com que você enxerga o mundo. Então eu acredito, eu até gosto de uma frase, coloquei aqui, ó, que o livro, ele potencializa o seu poder de ajudar as pessoas. Eu utilizo muito que o livro, ele é algo que vai aumentar a sua mensagem, a abrangência da sua mensagem. Através do livro você vai conseguir chegar em lugares que você não conseguiria chegar apenas falando. Imagina a situação, você escreve um livro e a mensagem que está ali ser lida depois de 200 anos. Imagina, nunca que falando sua mensagem ia chegar tão longe, mas a partir do momento que você escreve, você consegue materializar isso e transformar a vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas. E eu tenho certeza que você tem esse poder de poder ajudar as pessoas. O conhecimento que você tem pode agregar positivamente na vida de muitas pessoas. E o livro, ele é uma ferramenta importante para que a sua mensagem chegue no coração das pessoas e consiga transformar a vida delas. Seja você um autor de um livro de não ficção, um livro técnico, que você vai mostrar o seu ofício, toda a sua experiência, você vai mostrar uma nova visão sobre a maneira com que você faz o seu ofício e ajudar as pessoas direta e indiretamente, ou então você que escreve contos fictícios, também vai fazer com que as pessoas vejam a vida por uma outra perspectiva. Então o livro, ele tem essa capacidade de fazer com que você aumente a possibilidade da sua mensagem chegar mais longe e você conseguir transformar a vida de muitas pessoas. Além do que, ele pode curar uma depressão, ele pode curar uma dor, ele pode ser um companheiro. E você, como autor, você não pode esquecer isso. Por isso que eu quero que você responda, a gente vai fazer o primeiro exercício aqui. Qual é o impacto que você quer causar na vida dos seus leitores? Então, quando você começar a escrever o seu projeto agora, para esse vídeo agora e escreve aí qual que é o impacto que você quer causar na vida dos seus leitores, o seu objetivo, a sua transformação. A pessoa tem uma dor e você é a pessoa que vai solucionar essa dor, seja ela qual for. Qual que é? Qual que é o impacto que você quer com o seu produto? E eu vou dizer qual que é o meu objetivo com esse produto que eu estou entregando para você, seja com meus livros ou com esse curso que você está tendo. O meu objetivo é que você não dependa de grandes produções, de produções milionárias para poder colocar a sua mensagem, para fazer com que a sua mensagem chegue mais longe, para você conseguir transformar a vida das pessoas. Esse é o meu objetivo, é dar ferramentas para que você consiga falar, para fazer com que você consiga fazer com que sua mensagem chegue mais longe. Esse é o meu objetivo. Então eu vou dar um tempo agora, eu quero que você aperte o play aí, pausa esse vídeo um pouco, tira um tempo e escreva qual que é o seu objetivo, o que você quer, né? O seu propósito. Aí você escreve, depois você continua o vídeo. Eu vou contar uma história rápida para vocês aqui. Em 1920, um psicólogo chamado Edward Thorndike, ele publicou um artigo chamado Os Erros Constantes nas Avaliações Psicológicas. Esse Edward Thorndike, ele foi um psicólogo muito importante. Ele foi considerado o pai da educação da psicologia moderna. E o experimento que ele fez nesse artigo foi que ele pegou diversos soldados e começou a avaliar os comportamentos que eles tinham. E aí ele percebeu aqui, que várias características que ele estava avaliando, né? Por exemplo, liderança, porte físico, lealdade, confiabilidade.
E aí ele percebeu que uma característica ela estava ligada à outra. Por exemplo, né, quando a pessoa tinha uma boa liderança, ela tinha um bom porte físico, que ela tinha uma boa lealdade, que ela tinha uma boa confiabilidade. E aí o oposto também se aplicava. As pessoas que tinham baixa característica de liderança, ela também tinha baixa característica de lealdade, de porte físico e de confiabilidade. E aí conseguiu identificar um padrão no comportamento dessas atitudes. E aí ele percebeu uma ligação direta entre os soldados que tinham melhor porte físico, eles tinham mais liderança, eles eram mais confiáveis e leais. E aqueles soldados que tinham um porte físico inferior, não eram muito leais, não tinham confiabilidade, e aí viu que essas características elas se conectavam entre si. E aí ele pegou e deu o nome desse efeito, dessas características, de efeito halo. E esse efeito ele também pode ser compreendido como aquilo que é belo é bom, é um efeito associativo. E o efeito halo ele é tão importante porque ele é um viés cognitivo que interpreta o que você vê de alguma pessoa. Às vezes você olha para a pessoa e consegue identificar apenas um traço, mas a partir desse traço você começa a julgar todos os demais traços dessa pessoa, isso de maneira inconsciente. E a avaliação desses traços, ele acaba influenciando em diversas interpretações que nós, né, temos das outras pessoas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, ele é muito bondoso, logo ele deve ser gentil também. Então você acaba associando uma coisa com a outra. Ou então, ele é muito forte, então ele é muito corajoso também. Neste estudo, ele foi feito relações entre o porte físico e a inteligência do soldado, o porte físico e a capacidade de liderança do soldado, e o porte físico e a confiabilidade. E chegou à conclusão que os soldados que tinham níveis altos, né, de pontuação no porte físico, liderança, também tinham na confiabilidade, também tinham no aspecto de liderança. E esse efeito halo, ele começou a ser estudado a partir desse artigo. E a partir daí, diversos outros estudos foram feitos. Tem um estudo bem interessante que diz que os garçons mais bonitos, eles recebem cerca de 1/3 a mais de gorjeta do que os garçons que não são tão bonitos. Quando a gente faz essa analogia lá nos soldados, os líderes perceberam que os soldados que têm o melhor porte físico, eles também são mais confiáveis, eles são mais leais, eles têm o espírito de liderança. E fizeram esses estudos daí, tiraram da parte do exército e fizeram daí em diversos outros nichos e viu que isso se comprovou. Realmente, as pessoas que, quando ela tem uma característica positiva de liderança, por consequência, ela tem as outras também. E naturalmente, as pessoas percebem isso de maneira natural. E esse efeito ele é tão importante porque vai afetar em tudo na nossa vida. Pessoas que são consideradas mais sociáveis ou gentis, elas também parecem ser mais inteligentes. As pessoas começam a interpretar dessa maneira. E o efeito halo, ele faz com que essa percepção de uma qualidade leve a percepções tendenciosas de outras qualidades. Então a pessoa não chegou a identificar se a pessoa realmente tem aquela qualidade, mas por um efeito de consequência, um efeito cascata, ela acaba entendendo que se ele é assim, ele deve ser assim também, tanto para o positivo quanto para o negativo. Eu separei uma história bem interessante que o Bruno Perini contou no podcast, para você ver como é legal. Deixa eu colocar o play aqui para você ouvir. Sobre essa questão da beleza subjetiva ou não. Tem uma história, não é nem mitológica, assim, né? Ela é um fato realmente, aconteceu na Grécia Antiga. Havia uma hétera. Hétera é um nome de prostituta de luxo daquela época, chamada Frinéia, que era muito bela. E ficou muito rica, inclusive. Ela se ofereceu para reconstruir uma parte de uma cidade que foi destruída por Alexandre. Só que ela queria o nome dela no muro, né? Alexandre destruiu, Frinéia reconstruiu. Não aceitaram. Só que ela foi acusada de revelar segredos do culto da deusa Deméter. E ela ia ser morta por isso. Ela tinha um advogado para defender ela num julgamento, que era o amante dela, chamado Hipérides. E uma hora ele viu, cara, não vai dar, ela vai ser condenada. O que ele fez para mostrar que ela era inocente? Pegou e puxou a roupa dela, ela parecia nua em frente ao júri. E ela era tão bela
que os gregos pensaram, não tem como os deuses terem feito alguém tão belo assim e essa pessoa ser má. Então ela é tão bela que não pode ser culpada, está absolvida. Essa história é muito legal e mostra sobre o efeito halo. Essa consequência, a pessoa tem uma característica e ela pode ter diversas outras características. A sociedade moderna, ela não está... ela tem as mesmas percepções que tinham naquela época. Só que agora é muito mais maquiado. Mas essa percepção interna, ela existe, porque ela é algo da essência do ser humano. E aí essas formações são muito tendenciosas. E da onde que vem esse nome, né? O nome efeito halo, ele vem dessa auréola ali, que ele é um símbolo que mostra que ali é uma pessoa boa, porque ela é utilizada muito nos santos. Então você acaba ligando a essa característica. Isso acaba tendo alguns efeitos negativos. Por exemplo, pesquisas mostram que os avaliadores de cargos, né, de pessoas, o que eles fazem? Às vezes, por causa de uma característica, eles acabam avaliando e associando a diversas outras características. Às vezes é porque a pessoa ela é muito proativa, ela acaba escondendo o fato dela ter pouco conhecimento na área. Isso é bem comum de acontecer. Às vezes a pessoa ela é muito ela não é uma pessoa que fala muito, não se comunica muito bem, ela é bem introspectiva, mas tem um conhecimento gigante sobre a área que ela trabalha, só que ela não consegue expressar isso. E aí, a pessoa que ela é mais ousada, que se expressa melhor, ela acaba recebendo como se ela soubesse mais do que aquela pessoa que é mais retraída. E aí, por associação, não, se essa pessoa é muito comunicativa, quer dizer que ela sabe muito sobre o assunto, mas não é assim que funciona. Na maioria das vezes, até aquelas pessoas que são mais introspectivas, elas sabem muito, com muita profundidade, elas só não conseguem se comunicar. Tá, mas por que eu contei toda essa história aí sobre efeito halo? Simples, porque o livro ele vai fazer com que você esteja num patamar acima, você seja associado com pessoas inteligentes, pessoas sábias, pessoas que passaram por essa jornada. E você vai ver que ao decorrer da construção do seu material, você vai ver que essa pessoa realmente ela merece estar onde ela está, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho que exige esforço. E aí você vai ser associado a isso. Então, o efeito halo ele vai acontecer naturalmente na sua vida assim que você publicar o seu primeiro livro. E daí, conforme você vai fazendo diversas publicações, e se ela for publicações boas, relevantes, que transformam a vida das pessoas, o efeito halo sobre a sua pessoa ela vai ficar cada vez mais forte. As pessoas vão associar você a uma pessoa intelectual, a uma pessoa inteligente, a uma pessoa sábia. Ah, ele escreveu um livro, ele deve ser muito inteligente. Aposto que você já ouviu isso e já pensou isso também. E você sabe que especialistas que têm livros, eles podem cobrar mais pelas palestras, eles vão ser convidados para mais palestras, vão ser tidos como autoridade. Então, o fato de você materializar o seu pensamento, materializar uma palestra, o seu ofício, a maneira com que você ensina alguma coisa, faz toda a diferença para você ter esse reconhecimento. Então, o efeito halo é muito importante nesse aspecto. E qual é o ponto que eu quero chegar? É que o livro ele tem um potencial de ganho muito maior do que a venda das tiragens. E aí, quando você fica pensando em publicar um livro apenas com o lucro que eu vou ter com a venda dele, você está pensando errado. Porque o livro não é para isso. O livro é para te gerar autoridade. E quando você começa a entender e colocar ele nesse patamar, a gente viu lá no módulo de negócio sobre a esteira de produtos. E você ter um produto como um livro é um produto de front. E você não vai ganhar muito com o livro, mas você vai ganhar muita visibilidade. Você vai ganhar muitos lugares que você vai ser visto. E tem uma regra no marketing chamada regra dos 7, que você tem que ter pelo menos 7 comunicações com o seu cliente para aí realizar a compra. E o livro ele é uma excelente ferramenta para que você consiga ser observado, seja nas livrarias, seja na comunicação ali dos anúncios que tem na internet ou nas suas próprias redes sociais. Então o livro ele é apenas uma das ferramentas para poder aumentar esse alcance. E aí quando você entender que o livro ele é um produto de alcance, não é um produto de lucro, um produto final de toda a sua esteira, você vai começar a entender o que é um negócio. E aí você começa a ter autoridade com o livro, alcance com o livro,
jogando esse cliente, né, numa esteira de produto, onde ele vai ter diversos outros produtos mais caros que vão te dar um retorno financeiro melhor do que o livro e, consequentemente, você vai causar uma transformação maior na vida daquela pessoa que está entrando em contato com você. O seu livro, ele é um vendedor seu 24 horas por dia. Ele vai chegar em lugares que você não vai chegar em épocas que você não vai chegar. Então, eu tenho até um outro exercício para você agora. Qual é o impacto que você espera que seu livro cause na sua vida? Então, esse momento é um momento muito importante, que você tem que parar, dar um pause aqui e escrever realmente qual que é o impacto que você quer que esse livro cause na sua vida. E você vai desenhar esse impacto que vai ter, né? Qual que vai ser a diferença? Hoje você está de um jeito, depois que você publicar, você quer dar de outro jeito. Eu vou dar um exemplo sobre o livro que eu estou escrevendo agora. Qual que é o impacto que eu quero? Eu quero que, através do livro que eu estou escrevendo agora, as pessoas consigam me achar, e aí eles vão ver o material que eu estou entregando lá, vão ver que é um material de muita qualidade, e eles vão vir até uma esteira de produto, que é um local onde ele vai ter acesso a esse curso que você está fazendo, e aí, através desse curso, essa pessoa vai receber uma transformação real. Ela tinha uma dificuldade, não conseguia fazer um determinado posicionamento, ela vai entrar nesse curso, ela vai ter diversas áreas do conhecimento onde ela vai conseguir se capacitar, vai ter uma real transformação e ela vai ser uma pessoa transformada. A partir do momento que essa pessoa foi transformada, a minha mensagem vai chegar mais longe ainda, porque vai ser através da vida dessa pessoa, da transformação que eu fiz na vida dessa pessoa. Esse é o impacto que eu quero com o meu livro. Então, o meu livro, em primeiro momento, ele vai ser para quê? Para poder gerar alcance. Eu quero alcançar as pessoas. As pessoas vão vir até uma esteira de produto. Dentro dessa esteira de produto, ela vai ter uma transformação real. Por que isso? Porque eu não consigo fazer uma transformação real com o livro. Se eu conseguisse, eu já entregava logo de cara, porque a minha intenção com o livro é realmente entregar tudo. Quando você tiver com esse livro na mão, você vai ver, vai ter todos os segredos lá. Só que eu não consigo entregar uma transformação real apenas com o livro. O livro ele vai ser o começo de uma jornada. Todo cliente tem uma jornada. Então esse é um impacto que eu quero, que eu espero com o livro que eu estou escrevendo agora. E qual que é o impacto que você espera com o seu livro? Escreve exatamente qual o impacto que você quer, como que você está agora, como que você vai estar depois que tiver ele e para que você vai utilizar isso. É muito importante. Então dá um tempinho agora e escreve isso aí. E aí a gente falou do efeito halo positivo, que é você escrever um livro, nossa, como ele é inteligente, ele escreveu um livro. Mas também tem o efeito halo negativo, que é aquela coisa, ele escreveu um livro e não vendeu para ninguém, ele escreveu um livro e ficou muito amador, ele escreveu de uma maneira muito com fundo de quintal, ele escreveu, era até melhor não ter lançado o livro porque só queimou o filme dele. Ele isso aí só faz barulho, o conteúdo dele é horrível, não tem nada de transformador para as pessoas dentro desse material. Então esse é um efeito que também pode causar um efeito colateral, né? Efeito colateral negativo. Tem os efeitos colaterais positivos e negativos. Esse aqui é um efeito halo negativo. Então o que eu vou entregar para você aqui? Eu vou entregar um passo a passo para que você não cometa esses erros. Ou melhor, que mitigar a chance de você cometer erros na sua carreira, porque é inevitável. Alguma coisa às vezes a gente erra, mas a maneira com que eu vou entregar para vocês esse conteúdo vai fazer com que você minimize muito esses erros. E para que você não queime o filme com os seus leitores, com a sua audiência, com as editoras ou com as livrarias. E quais são assim os itens, né, que a gente tem que elencar para que isso não aconteça? Uma capa muito bem feita, que ela seja feita por um profissional, ou que você, se você já é um designer, você gosta de desenho, você usar os elementos profissionais para poder se posicionar como um capista, mas o melhor que tem é você contratar um capista profissional para fazer, um capista que tenha um portfólio, né, de sucesso, que não seja o primeiro livro, porque é diferente. O designer de capa, ele é diferente dos outros designers. Tem elementos, tem símbolos, tem comunicações que são diferentes de um post, são diferentes de um banner, são diferentes das outras divulgações. E aí o capista, ele sabe esses caminhos, né? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns capítulos de elementos de capa, como que você vai fazer uma capa que chame a atenção e que converta. Mas é sempre interessante, se você não se sentir seguro, é a parte mais importante, a parte que venda, né?
Outra coisa, o livro está focado apenas no autor, um livro egocêntrico, sabe? Aquele livro chato que é só o autor falando dele. Isso é horrível, porque não foi feito um mapa da empatia. Você, quando está definindo, escrevendo o seu livro, o que você tem que entender? É uma realização pessoal, então escreve, manda imprimir 2 e deixa na sua casa. Agora é para uma outra pessoa ler, então você vai ter que ter uma empatia com o leitor, porque o leitor ele vai desprender tempo da vida dele para poder ouvir o que você tem a dizer. E aí quando você está escrevendo, fez um mapa da empatia, entendeu quem é sua audiência, entendeu para quem você está escrevendo e faz exatamente o que a pessoa veio buscar e entrega mais o que ela precisa também. Então você vai ter uma transformação, vai causar, né, uma transformação na vida do leitor. Vai fazer toda a diferença. Não é um livro egocêntrico. Ou ainda, um livro sem uma campanha de lançamento. Você escreveu o livro e só começou a vender do nada. Isso, o que eu preciso que você entenda. Depois eu vou falar mais sobre isso, mas nós estamos perdendo os nossos símbolos. As simbologias, elas são muito importantes para todo o rito do ser humano. Quando a menina fazia 15 anos, ela tinha o baile de debutante, que fazia uma separação entre as atividades de menina e agora as atividades de mulher. Nas tribos indígenas, o menino, quando ele fazia 12 anos, ou ele tinha que saltar de uma árvore muito alta, ou pescar um peixe muito grande. Para quê? Para fazer essa passagem do menino para o homem. Como nós perdemos esses ritos, acabamos não tendo marco de passagem. E o lançamento do livro é justamente isso, é você ter esse marco de passagem. Então você fazer um lançamento estruturado, um lançamento inteligente. Outra coisa muito importante também, roteirizar, você ter um roteiro de produção. Você não precisa escrever que nem um maluco e só para poder cumprir prazo, não. Você fazer algo realmente transformador, através de uma estrutura, através de uma estrutura inteligente que diversas outras pessoas já fizeram e deu certo. Ou então um livro com uma publicação muito invasiva, ficar toda hora, compra meu livro, aquela coisa chata, ficar perseguindo o leitor, não, ninguém gosta disso. Ou então um livro com uma má edição, não foi feita uma edição corretamente, ou então com um erro gramatical, não passou pelas correções, ou diagramação feia, não passar por um revisor, não passar por um editor. Esses são alguns erros que podem acontecer no livro que vai acabar queimando o seu filme. Então, é muito melhor você ter um checklist, ter um roteiro e ir passando ele passo a passo. O que eu vou fazer nesse curso? Eu vou indicar tudo passo a passo para você que quer fazer tudo sozinho. Você vai ter a possibilidade de fazer, porque a minha intenção é fazer com que você consiga publicar, consiga entregar sua mensagem sem ter muito gastos, só que é uma questão diretamente proporcional. Você vai levar mais tempo para fazer se você fizer tudo sozinho e pode ser que não fique perfeito. Quando você contrata alguém para fazer algumas partes, você vai precisar gastar dinheiro mas você vai poupar tempo seu, né? Você vai usar de tempo de outras pessoas. E aí essa vai ser a escolha que você vai fazer. E se você não tem a capacidade técnica de fazer determinada função e acha melhor pagar alguém, também vou dar o caminho para que você consiga esse profissional. E aí no final você vai ter um produto bom, um produto que, além de transformador, ele seja competitivo no mercado. E o que eu quero com essa aula é justamente isso. Fazer com que você entenda que você precisa ter um objetivo, um propósito, para poder, e isso tem que estar escrito, para poder saber para onde você está indo, qual que é o objetivo que você quer com tudo isso, porque vai te gerar um trabalho e ele tem que te dar um retorno, por isso que você tem que alinhar as expectativas. Beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre algo que eu gosto muito, que são as personas, né? A gente fala de personalidade, né? A persona lá no latim ela vem de máscaras, né? As pessoas vestem máscaras, por isso que tem aqueles bailes de máscaras, mas isso a gente vai ver na próxima aula, bem legal. E a gente vai ver que a gente tem que vestir algumas personas para poder entender algumas características de toda essa jornada literária que a gente vai desenvolver, beleza? Não esqueça de escrever os seus objetivos, o que você espera com o livro, que você vai transformar no seu leitor. Beleza? Te vejo na próxima aula. Valeu!